Podemos? Ok, got it. Muito bem. Bom, o BCMT é muito importante aqui. Ele é um portal bem amplo de ingresso ao CCMN. Ele funciona há 12 anos, cumprindo esse propósito muito nobre de receber estudantes com ingresso integrado e posterior orientação para cursos, de diferentes cursos, de acordo com suas opções e possibilidades. Esse é um programa muito, muito importante que está funcionando há 12 anos e que ele precisa ter divulgação e apoio da parte das unidades. O Zé Ricardo é um professor das geociências, curso titular da geociência na meteorologia, e ele está na coordenação do PCMT desde o ano 2014. São 8 longuíssimos anos em que ele deve ter penado muito no esforço sem parar, né, orgulho. Então, agradecemos o Zé Ricardo que esteja aqui conosco para apresentar uma situação atual do funcionamento do CMT. A partir desse momento, então, o Zé Ricardo terá a palavra, e eu peço a Sérgio Jorais que assuma o comando aí dos acontecimentos aqui nessa reunião. Muito obrigado aos dois. Eu vou compartilhar, então, minha tela aqui. Só peço desculpas se houver alguma falha, porque eu não sou muito habituado com o Zoom. A primeira tela está aparecendo para todo mundo? Sim. Está ótimo, está a tela cheia. Está ótimo, então. Então, assim, bom, boa tarde a todo mundo. Obrigado, professor Erasmo, por fazer esse convite. Eu acho que é a segunda apresentação, né, que eu faço aí no Instituto de Física. Na realidade, assim, eu vou trazer um pouco do que alguns colegas que estão presentes na sala já conhecem bem, né? A gente discutiu bastante durante o congresso do CCMN, né? E vou mostrar alguns dados que não foram mostrados e que foram obtidos no nosso grupo, no grupo 1, que a Érica também participou, né? Então, mostrar dados somente em relação ao BCMT, né? Como o professor Ágil falou, eu estou na coordenação, né, do curso há bastante tempo. Já pedi para sair várias vezes, mas sempre atendi, né, o apelo da decania, porque, assim, há algum tempo nós somos muito poucos que tocamos o curso realmente operacional, né, para frente. E eu acho que o importante também dessas palestras é de angariar pessoas, colegas, que possam participar mais ativamente, né, do curso, que é um curso que pertence a toda a unidade, né, a toda a unidade, a todo o centro, né, a nenhuma unidade em particular. Então, só um resumo, né, bem rápido. O curso foi pensado, né, por um grupo de professores, do qual a professora Marta, do Estudo de Física, fazia parte, junto com a professora Ângela Rocha, que era decana do CCMN na época, o professor Sérgio Machado, do Instituto de Química, que também era um representante do CCMN no SEG. Então, que pensaram, fizeram um diagnóstico, né, do CCMN, e tudo começou com a proposta de um curso básico que seria feito junto com a engenharia, né, de uma entrada unificada para os cursos do CCMN e da engenharia, né? Esse era um diagnóstico que foi feito em 2007, 2008. Eu acho que ele ainda é bastante válido, né? Então, os cursos do CCMN, em geral, têm um nível de distância muito elevado. Segundo, né, essa comissão é uma situação comum em todo o mundo, ligado à sua natureza, né, particular, índices singulares de sofisticação, exigência de esforço, dedicação aos cursos.
currículo rígido, com alta carga horária em sala de aula, que estão associados também à carência de profissionais nessas áreas, né? Principalmente para a formação das licenciaturas. Isso gera um desperdício de vagas, e os gráficos depois que eu vou mostrar corroboram, né, essa análise. Ligado um pouco à escolha o tempo é muito Garfield, cara. um processo seletivo que, na realidade, desperdiça talentos, né, porque muitos de nós abandonam a universidade seguindo sua graduação até o final. O curso foi montado, né, em referenciais orientadores do próprio Ministério da Educação, né, de novembro de 2010, que foi efetivado, né, saiu no Diário Oficial, da formação dos bacharelados interdisciplinares, né? À época, houve o projeto Reúne, de expansão, né, e o acesso, expansão do número de vagas nas universidades federais. E em várias universidades houve a implantação desses bacharelados interdisciplinares, né, que constitui uma proposição à formação clássica, né, muito baseada nas universidades europeias do século XIX. Então, esses bacharelados interdisciplinares seriam algo inovador, que poderia, com o objetivo de surgir nesses bacharelados em grandes áreas do conhecimento. Nessa época surge, né, a Universidade Federal do ABC, que mantém essa proposta, né, dos grandes bacharelados interdisciplinares, antes do aluno ingressar numa carreira formal propriamente dita, né, nas engenharias, nos cursos da área de saúde e outros. Em 2008, então, o curso foi aprovado no Consune, da UFRJ, e ele tinha a característica que ele foi aberto inicialmente com vagas cedidas pelos cursos tradicionais do CCNN, né? Então, por exemplo, aqui a física, né? Ela cedeu 50 vagas para o curso, eram 90 em 2007, cedeu 50, então passou a entrar 40 vagas, né? Na época, nenhuma licenciatura cedeu nenhuma vaga, isso era um compromisso, porque dentro desse projeto Reúne também tinha um projeto específico para as licenciaturas, então nenhuma vaga da licenciatura foi convertida para o BCMT, apesar das licenciaturas aceitarem a migração de alunos do BCMT hoje, né? A geologia cedeu também 20 vagas, então passou para 30, né, ingressos, e em 2009 foi muito interessante, porque foi a época do anúncio, né, do pré-sal, e a disputa para a geologia foi no mesmo nível em relação ao candidato vaga do vestibular do curso de medicina, né? E aí houve a cessão, né, dessas vagas. Então, em 2009, houve a abertura de 160 vagas, de 145 eram dos cursos tradicionais do CCNN, e foram adicionadas 15 vagas novas, somente. Ricardo, Oi. desculpe, eu queria fazer um comentário. Você prefere deixar os comentários para o final ou você se incomoda? Não me incomoda não, Sérgio. Tu pode... Tá, obrigado. Rapidamente, porque é só para chamar a atenção que nessa época em que a gente cedeu as vagas para o CCMN, na verdade foi uma situação boa para todo mundo. A gente fez o levantamento do CR de entrada dos alunos, na verdade a nota de entrada dos alunos, e ela foi melhorada. Na verdade, houve uma melhoria na nota de entrada dos alunos e do CR desses alunos ao longo do semestre,
porque aquela noção de que todo mundo era muito fácil entrar no curso de física, de bacharelado em física, foi diminuída, né? Porque o número de vagas disponível ficou menor, né? A universidade não perdeu essas vagas e a gente conseguiu selecionar melhor os alunos. Eu acho que foi uma boa experiência para a gente também. Depois o que eu vou mostrar depois é que essas vagas cedidas não necessariamente retornaram para a física, né? Ou para a física, e só tiveram 2 exceções ao longo da existência do BCMT, né? Que mudaram, que no primeiro momento a grande procura era para o curso de geologia, isso acabou. A geologia hoje não vão mais as 20 vagas. E agora é o curso de ciência da computação, que é o curso mais procurado, né? Os outros cursos têm um índice de procura, assim, não compensa aquela sessão inicial, né? A gente vai ver, acho que para frente, eu tenho uma tabela mostrando essas migrações. Então, essa duplicação não foi ativada em 2010, né? E aí a gente passou para a realidade de 140 vagas por semestre, que agora está 135 vagas, porque o curso de astronomia pediu as 10 vagas de volta, sem sair do BCMT. O aluno que entra no BCMT continua podendo migrar para o curso de astronomia, mas eles queriam abrir mais vagas também no processo do SISU, né? Então, o curso perdeu 10 vagas, então passou a 135 vagas por semestre. O início do curso ainda era o vestibular do grupo 2, né? Agora é o Enem. Então, ele ingressava, né? O aluno poderia ingressar num curso tradicional diretamente ou via o BCMT. Uma vez completado 4 períodos, ele pode, isso ainda é válido até hoje, né? Pedir a transferência interna. É um processo que não tem prova, é disponibilidade dessas vagas que foram cedidas. A gente faz um processo seletivo interno baseado no coeficiente de rendimento do aluno, no índice de desempenho, e aí ele pode transferir para um curso tradicional do CCNN. Isso aqui é um pedido que eu tenho feito, que pelo menos no processo lá do Conhecendo a UFRJ, ou quando qualquer curso do CCNN, que faz parte do BCMT, publicizar o seu curso, que ele anuncie que uma das formas de entrada para o seu curso também pode ser via o BCMT. Se ele não conseguir a vaga diretamente, ele pode fazer esse curso via o processo de transferência interna, né? E ele pode seguir o curso, a grade, mais ou menos, né? Desde do segundo semestre. Então, o aluno pode fazer a opção de não migrar para curso nenhum e ter o título, então, de bacharel em Ciências de Matemáticas da Terra, ou, na época que foi pensado, eram habilitações, e depois veio uma restrição no Ministério da Educação, então agora passou a ser ênfase, né, que a gente está, então, oferecendo no curso, né? E, atualmente, nós temos 3 ênfases no curso, que é análise de suporte à decisão, que é feito com os colegas hoje, né, Instituto de Computação, na época era o DCC, né, do Estudo de Matemática, Ciências da Terra e Patrimônio Natural, que é feito aqui no Instituto de Geociências, e uma ênfase, né, de habilitação em sensoriamento remoto e geoprocessamento, também aqui dentro do Estudo de Geociências, né? Então, acabou havendo, né, através do oferecimento dessas ênfases, uma maior adesão de docentes da computação e do Instituto de Geociências dentro desse projeto do bacharelado interdisciplinar.
Bom, problemas que a gente já vem detectando, né, desde o início do curso, e isso era um cenário, digamos assim, um pouco até nacional dentro desses bacharelados interdisciplinares, uma retenção que, devido à sua carência cognitiva, né, nota de entrada no Enem, depois a tabela com os dados mostra uma realidade um pouquinho diferente. Problema de evasão, né, que também, além da cognição, fatores econômicos e N fatores, né, que tem aumentado muito grande. A gente tem uma evasão muito grande por não ser a opção do aluno de ingressar no BCMT, nem em nenhum curso do CCNN, e ele acaba saindo do curso porque ele passou para engenharia na própria UFRJ, né, ou na Fluminense, na UERJ, ou mesmo na instituição privada, e aí ele acaba saindo do curso. Como se inicialmente ele usasse um pouco o curso como um trampolim para entrar na UFRJ. Então, soluções, né, existem, né? Estava até conversando com o professor Erasmo, que a gente fez um diagnóstico muito bom no Congresso CMN e agora a gente precisa das ações, né, resultantes desse diagnóstico. Então, programas especiais de tutoria, monitorias, cursos de nivelamento, né, bolsa, um melhor acompanhamento socioeconômico, então, assim, buscando, né, fontes para que a gente consiga manter os alunos, e isso aqui não é um cenário próprio, particular do BCMT, é muito geral aqui nos cursos do CCNN. Né? Assim, nossa realidade. Eu coloquei esse daqui novo, talvez, porque gerou um pouco no início. Isso aqui foi um cenário de 2012, porque depois a gente acabou perdendo um pouco esse quantitativo em função da criação do curso. Né? Então, obviamente, houveram várias vagas docentes, né, para as unidades, em função do BCMT. Então, o Observatório do Valongo, em 2012, né, em 2009, 2012, ganhou 2 vagas, né? O Geociências ganhou 10 vagas, são 4 para Geologia, 3 para Geografia e 3 para Meteorologia. O Instituto de Física ganhou 4 vagas. O Instituto de Química, mesmo não participando, ganhou 1 vaga, porque oferece disciplina de Química Geral. E o Instituto de Matemática ganhou 9 vagas, sendo 4 para o antigo Departamento de Métodos Matemáticos, né? E 5 para Ciências da Computação. Em termos de recurso financeiro, foi comprado um ônibus aqui para o Instituto de Geociências, por causa de trabalho de campo. Todo o recurso, né, grande parte do recurso para a construção do 3º andar do Bloco F aqui do CCMN e projetos de aquisição de computadores, né, à época, para os LIDs. Esse quadro atual, não tão atual, porque isso aqui muda toda hora, tá, gente? Então, assim, o quantitativo, né? Mas o nosso curso foi reconhecido em 2011 com o conceito MEC NEP 4, né? Conceito muito bom. E na renovação do reconhecimento, em 2018, a gente teve o conceito 5, né? Que é o perfil excelente de qualidade. E aqui está relacionado à qualidade do projeto pedagógico, da proposta, da infraestrutura das nossas unidades. Aqui, como os nossos alunos não fazem análise, isso aqui não é a nota de avaliação do conhecimento do aluno, realmente do projeto político-pedagógico do curso e da execução desse projeto. O que é excelente, né? Por incrível que pareça, a UFRJ tem tantos cursos, nota 5 na graduação,
E isso aqui foi um resultado muito bom para a gente, né? Zé Ricardo, a Érica levantou a mão, só tem uma pergunta. Pode É perguntar. uma pergunta rápida. Vocês não fazem ENAD porque não tem número suficiente de alunos no curso no Brasil? Não é, na realidade, porque os bacharelados interdisciplinares, eles não têm nenhuma área específica, né? Então, nunca foi feito ENAD, não quer dizer que não possa vir a ser feito, né? Mas, por exemplo, aqui no Geociências, a Meteoro não faz ENAD, e a Geologia também não faz ENAD, só a Geografia que faz ENAD, né? Bacharelado e a licenciatura. A Física fazia, mas esse ano a gente faria, seria o ciclo avaliativo, e não fizemos porque não tinha número suficiente de formandos no Brasil inteiro. Inteiro, né? Pode ser. Pode ser. Como o nosso curso prevê essa transferência, né? A gente acaba tendo um número de formandos finais no curso que não é tão grande assim. Tá? Poderia ser maior, mas porque os nossos alunos estão formando em outros cursos. Bom, a nossa primeira turma formou com alunos que estavam patinando, né, em outros cursos, como astronomia, biofísica, na física e na engenharia. Foram os primeiros alunos que ganharam o diploma, né, do BCMT. E aí tem esse cenário aqui, né, que é preocupante, porque nós temos cerca de 204 alunos com ao menos um critério de jubilamento, 358 já com alerta de jubilamento. A gente tem um problema muito grande, e é um apelo que eu já fiz para a decania, para que ela leve para o conselho de centro, é que a nossa orientação acadêmica, né, ela é quase inexistente. É muito difícil, com esse quantitativo, a gente fazer uma orientação acadêmica de qualidade, né? Então, a gente está reestruturando a COA, o NDE, tudo para ver se a gente melhora um pouco essa questão da orientação acadêmica. A gente não consegue detectar previamente alguns problemas potenciais que vão certamente crescer, né? Quando os problemas chegam na COA, já chegam com uma determinada gravidade que às vezes é difícil de resolver. Nós não abrimos nenhum processo ainda de jubilamento, né? Nós tínhamos um aluno ainda da primeira turma, mas é um aluno especial. E esse aluno finalmente conseguiu terminar todos os créditos agora, ficou bastante satisfeito, né? Zé Ricardo, deixa eu fazer uma perguntinha, por Pode favor. fazer. Não sei se eu estou entendendo os seus dados ali. Vocês têm atualmente 910 estudantes com matrícula ativa, é isso? Isso muda toda hora. E cerca de 900 alunos e cerca de metade já preenche critério de jubilamento, é isso? Praticamente. E a gente gera uma faculdade, né? Quer dizer, uma faculdade assim, uma faculdade particular. A gente tem tanto aluno quanto uma Swan da vida, não digo Estácio, que é muito grande, mas com faculdades menores, e isso com um coordenador, 4 professores na COA e uma secretária. Então, assim, a gente vê toda a nossa dificuldade, né? Fazer mais uma perguntinha, desculpa te interromper, mas eu acredito que esses alunos eles tenham ficado retidos nos semestres iniciais, né? Provavelmente, sim. Né? Provavelmente. Muitos. Essa retenção deve ser preferencialmente nos semestres iniciais. Assim, vocês já pensaram na possibilidade de oferecer, porque eu acho que aí é um problema de formação básica, né? Que fica explícita. Eu já dei aula para alguns alunos do BCMT também, e percebi que alguns entraram com alguma dificuldade assim, de formação. Assim, não seria interessante oferecer um curso
de entrada, assim, de português e matemática, né? Talvez seja aquilo que você chamou de nivelamento, porque eu acho que faz uma diferença grande ao longo do curso. A gente fez isso no ensino à distância, a gente acabou de preparar um curso lá para os alunos iniciais, que eles também entram com uma falha de formação, oferecendo no primeiro período logo o curso de português e matemática básica. Vocês já pensaram nessa possibilidade? Eu vou mostrar daqui. A português realmente não. Assim, eu acho que o português é quase que seria hoje quase que uma necessidade para quase todos os cursos, né? Mas a gente tem a introdução à física, a introdução ao cálculo, que seria, na realidade, um mecanismo, né, de nivelamento. O interessante que você está falando, Simone, e aí eu vou mostrar mais os resultados que o João Carlos, né, o nosso grupo lá do Congresso, que nós levantamos, é que as notas do Enem não são tão diferentes dos outros cursos, né? Então, assim, foi algo assim que me impressionou, né? A gente tem outliers assim, de aluno que entra com nota altíssima no BCT. Tem um universo, como o curso é grande, né? A gente tem do melhor ao menos melhor, né? Digamos assim. Mas existe um problema que eu estou tentando, uma solução que a gente está propondo agora, que eu vou te mostrar já vai chegar, né? Só para voltar aqui para passar. Então, assim, a estrutura curricular do curso hoje é uma base comum em matemática, né, 300 horas. Então, são as disciplinas de introdução ao cálculo, cálculo 1, 2 e 3. Obrigatório, né? Uma base comum em física, de 330 horas, com a introdução à física A, introdução à física B. Isso daqui é uma dor de cabeça para a gente, enorme, operacionalizar isso. Nos últimos semestres, junto com o Zarro, a gente modificou um pouco, né? Aí por isso é que é muito importante vir os colegas das outras unidades, que a nossa proposta é fazer um curso de introdução à física, né? Que realmente dê um nivelamento para ele conseguir acompanhar o curso de Física 1, no mínimo. Essa introdução à Física A, a introdução à Física B, pelo que me é reportado, né? Eu falo não sobre o seu estudo de física, né? Foi uma concepção feita, né? No início, que, assim, não sei se ela está funcionando como deveria estar funcionando, né? Então, a nossa proposta de uma reforma é passar por um curso de introdução à física, nos moldes que eu acho que tem a física, nos moldes que a meteorologia pediu para o estudo de física propôs também, né? Então, assim, eu vou falar. Então, a Física 1, Experimental 1 e a Física 3 são as disciplinas obrigatórias. Computação 1 e uma base comum em ciências, né? Com tópicos gerais de ciências da Terra e 3 disciplinas de inovações, que aqui a gente pega questões atuais, né? De meio ambiente, de mudanças climáticas, de empreendedorismo, inovação. E na Inovações 1, a gente pede aos coordenadores do curso, professores de todas as unidades também, darem palestras, né, para falar dos seus cursos, das suas pesquisas, tudo para que o aluno conheça o que é feito no CCMM. Tá? Nas ênfases, né, antigas apresentações, o aluno tem que fazer uma monografia. Tá? Bom, o que a gente tem agora, a nossa proposta, que é essa que eu vou passar, né, para o MDE, para o Conselho de Centro, como proposta de reformação. Primeira coisa, é passar o curso para 4 anos. É inviável, eu acho que no mundo atual, né, com essa carga horária, fazer o curso em 3 anos. Né? Os únicos que conseguiram fazer em 3 anos eram os que já estavam há 4,
na física, a 5 na astronomia, não sei quantos na engenharia, conseguiram terminar rapidamente, né? E fazer, para tentar quebrar esse impacto inicial, fazer os primeiros semestres muito diluído, né? Em que o aluno vai fazer só uma introdução ao cálculo no primeiro semestre, né? Ele não faz cálculo 1 no primeiro semestre. Então, no primeiro semestre, ele faz introdução à física, introdução ao cálculo, com tópicos, uma coisa mais suavizada. Aí, no segundo semestre, ele vai fazer o cálculo 1, né? Por exemplo, a proposta é passar física 1 para o terceiro semestre, né? E quando fizer a física 1, ele já tem o cálculo, já tem a introdução à física, já realmente já estaria, né, em hipótese, melhor preparado. Então, essa é a primeira grande modificação. Isso aumenta o tempo aquele tempo que o aluno tem que ficar na universidade para não ser jubilado, esqueci o nome agora. Para completar o curso, né? Integralização? Integralização, isso. Obrigado, Brandon. Então, isso é um ponto positivo. Diluição. E aí, nós tivemos que introduzir 240 horas de extensão, porque nós não temos ainda a extensão, os 10% de extensão. Nós tínhamos disciplinas, quer dizer, em 2009 nós saímos na frente, propondo oficinas de extensão, mas que agora ela saiu desse contexto dos 10% da extensão. Então, a nossa proposta é que ele faça o RCS de extensão de 240 horas, que daria os 10% da carga horária total do curso. E aí ele passaria para 680 horas de disciplina de livre escolha. Tá? Então, a gente fez o curso todo modulado, né? Então, essa base comum continua a mesma, das disciplinas obrigatórias, só a distribuição que vai ficar mais esparçada. As disciplinas optativas de livre escolha também continuam com a mesma carga horária. E aí, na realidade, né, o grupo 1 é o grupo de ciências da Terra, né? Passa a ser, são de 300 horas, porque tem uma carga horária menor na obrigatória. Então, aqui ele faz disciplinas de ciências, de química, de biologia. O grupo 2 diminui a carga horária porque ele tem já 660 horas de obrigatória, né? É a complementação em matemática, física e computação. E o grupo 3, então, são as oficinas, que vão passar a ser oficina de pesquisa e oficina de ensino. Só. A de extensão vai passar aqui para as 240 horas. E aí, os alunos que quiserem fazer uma ênfase, e aí, assim, ele está modulado. Então, qualquer unidade que quiser propor uma ênfase dentro do BCNT, ela aproveita essa estrutura modulada e ela propõe um conjunto. Nós estamos trabalhando, atualmente, as 3 ênfases que tem, um conjunto de 6 disciplinas a mais, que aí, na realidade, ele vai diminuir essa carga horária de livre escolha. Então, para o aluno ter a ênfase, ele vai fazer 6 disciplinas que não vão poder ser de livre escolha, vão ter que ser obrigatórias para ele ter a ênfase, né? E aí, ele tem que continuar fazendo um trabalho de conclusão do curso, uma monografia. Todo mundo dá ênfase e acha que é interessante o aluno ter uma monografia. Isso cria uma facilidade muito grande. Se a física quiser propor uma ênfase, ela pode pôr. Outras unidades que queiram fazer ênfase dentro dessa estrutura modular. Então, vou pegar agora alguns dados do SIGA, né, de março de 2022. Bom, a primeira deles, então, é a migração, as transferências. Tá? Então, assim, o curso que mais foi procurado até agora que mais houve transferência foi o de geologia. Né? Então, desde 2010 até, isso aqui eu tenho os dados até 2021.2, eu não coloquei 2022.1, que foi
assim, a ser tratado, que está completamente atípico, né? Não houve procura quase para migração nenhuma. A gente ainda não entendeu muito bem o que houve, né? Então, assim, se vocês notam aqui, né, nessa tabela, a procura de geologia sempre foi muito grande e de 2017 para cá, crise do petróleo, baixa a procura para o curso de geologia. O segundo curso é o curso de computação, que tinha baixíssima procura no início e agora, de 2020 para cá, tem tido uma disputa muito grande por essa migração. E aqui tem um dado que eu não trago aqui, mas que é importante. Os alunos, esse universo aqui, vamos esquecer só a geografia, que a geografia ela tem uma particularidade, que na realidade a geografia não tem cálculo e física, e o aluno que não se identifica, né, com essa área de ciências matemáticas e físicas, ele acaba indo para o curso de geografia, procurando a geografia. Por isso que ele, por incrível que pareça, foi o terceiro curso mais procurado. Mas o aluno que vai para cá, ele tem um perfil diferente. O restante, esses outros alunos que vão para qualquer curso do CCMN, são alunos muito bons, em geral. Alunos que têm um CRA, pelo menos assim, acima de 5, 6. E aqui eu estou falando, o que iam para geologia e que estão indo para ciência da computação, o menor que entrou no último processo tinha um CRA de 8,2, aluno do BCMT, né? E isso no quarto período. Tá? Então, assim, são realmente alunos muito bons. E os que foram para física, os que vieram, eu conheço bem os que vieram aqui para o meu curso, né, de origem que é a Meteoro, sempre alunos muito bons, né? Aqui na Meteoro tem dois fenômenos. Ou ele migra, né, do BCMT para a Meteoro, não é muito grande, vocês veem que os números são pequenos. Ou ele termina o BCMT, entra no programa de pós-graduação da Meteoro e continua na graduação da Meteoro, né? Então, ele acaba, depois de 2 anos, tendo mais 2 diplomas, né? O de mestrado e o da graduação. Então, são alunos que têm CR bom, alunos que têm bom desempenho nos cursos para onde eles vão. Para física, nesses 12 anos, né? Foram 28 alunos só de retorno para o bacharelado, 7 para física médica e, deixa eu ver se eu consigo... e nenhum para licenciatura. Tá? Então, esse foi o nosso cenário. Então, assim, a unidade que mais teve procura foi realmente o Geociências, isso por causa da geologia e da geografia. Depois foi o IC, né, que agora é IC, né, mas era do DCC da matemática. Depois o Instituto de Matemática, depois a Física e depois os alunos. Isso foi mais ou menos a ordem de migração. Esse histograma aqui já é do levantamento dos dados que o grupo 1 fez, né? A Érica tem esses dados, né? Aqui, mas foi levantado de 2000 até 2021, segundo semestre, né? Os dados de todos os cursos do CCMN. Né? Então, por exemplo, nós estamos aqui, né, em 2021.2, em março, né? O João Carlos pegou até março. 802 alunos ativos, houveram 67 conclusões, mas
de lá para cá já houve muita colação de grau agora no BCMT. Né? Esse número agora já vai chegar quase a uma centena. Né? Acho que para a gente não pulou aqui. Você pulou de slide? Não mudou a tela. Ah, não? Ai, desculpa. Será que eu apertei alguma coisa? Você tem que descompartilhar e compartilhar novamente. Porque botou assim, your screen sharing is paused. Eu apertei, porque uma coisinha estava me atrapalhando, e eu... Tá, então vou stop, né? E vou compartilhar novamente. E agora sim. Eu estava tentando imaginar o gráfico que você estava descrevendo. Desculpa. É que imagino. o negócio que estava atrapalhando naquela tabela, eu não estava conseguindo ler. Aí fui tentar botar para baixo, aí eu fiz um stop. Então, esse é o dado do BCMT, né? 802 matrículas ativas, 67, esse número aumentou, né, agora, e mais 1.480 cancelados. Esse número também aumentou. Né? Então, assim, eu não sei se, por exemplo, a física, né, tinha 201 ativos, 250 concluídos, mas também 701 cancelados. Então, se a gente observar, o nível de cancelamento é alto no CCMN. Né? Assim, tem alguns cursos que são menos. Né? Alguns cursos conseguem formar muito. Conseguiram formar bastante gente. Né? A ciência da computação, a geografia, né? Foram os que mais formaram. E isso aqui a gente está pegando de 2000 a 2021. Né? Então, assim, esses números aqui são altos porque talvez seja o curso que tem o maior número de alunos, né? Mas, proporcionalmente, assim, é um número bastante elevado em quase todos os cursos do CCMN. O próximo gráfico... da situação das licenciaturas. Eu não peguei o EAD aqui, só peguei o presencial. Né? O nível de cancelamento altíssimo, né? A matemática, 1.022 cancelamentos, né? Licenciatura em Química, 683, 817 na licenciatura em Física. Com relativo baixa formação, né? A Geografia foi o que mais formou aqui. Participação por sexo, né? Eu tenho por sexo, por idade, por tudo. Eu achei interessante porque os cursos da Química são mais femininos, né? São os cursos do CCMN que mais tem a presença feminina, e os cursos da matemática, né? Física e tal, são os cursos com maior presença masculina. Né? Por exemplo, na ciência da computação, praticamente 87% do sexo masculino, na física, 79%. Né? A gente vê a diminuição da participação do sexo feminino. Por idade, a maior concentração dos nossos alunos estão na faixa de 18, 20 anos, 21. Né? Isso que eu não mostrei é muito parecido, quase todos os cursos. Aqui é a estatística do Enem. Então, eu peguei o BCMT. Então, o BCMT tem uma nota média de 643. Não difere muito, por exemplo, a física, a licenciatura é 651, a física médica 661. Né? Se a gente pegar a licenciatura em geografia também, muito próximo, a Meteoro também muito próximo. Tá? O mínimo também muito próximo, né? Se a gente pegar o mínimo, aqui esse mínimo está relacionado também com algum tipo de ingresso, né? Para algum tipo de cota, né? Mas também não é dos piores, né? Não está tão diferente
de outros cursos. A nota mínima é maior do que a nota mínima que ingressa no bacharelado de matemática, na licenciatura em física, na física médica, e por aí vai. Então, por isso, Simone, a surpresa, né, da relação nota Enem depois com o desempenho. Claro que tem um desvio, né? Então, assim, mas quando a gente olha um box plot, né, a gente tem os outliers tanto para cima, né, quanto para baixo, grande. Tá? É interessante que a gente tem aluno do BCMT que ingressa por todas as modalidades da UF, de entrada na UFRJ, né? Desde a ampla concorrência, a cota escolar, de escola pública, depois escolar e racial, depois escolar, racial e alguma deficiência, escola e renda, escolar, renda e racial, e, finalmente, escolar, renda, racial e deficiência. Então, seriam os alunos que estão entrando com as menores notas, né? Sem outlier, né? Porque aqui tem uma nota mais... Aquele mínimo, né? Está aqui dessa entrada escolar e renda. Então, um comentário, José Ricardo, a gente não teve acesso, né, às notas por categoria, né? Então, por exemplo, as notas de matemática, física, separado. Isso que a gente queria fazer, né, um estudo desse específico para ver se aí a gente vê uma correlação também maior. Que apresentasse realmente uma coisa que... Eu botei esse gráfico aqui só para comparar com os cursos do estudo de física, tá? Mas eu acho que assim, eu não vou analisar eles. Vocês vão fazer melhor, né, do que eu, e tá, na realidade traduz o que está lá na tabela, né? Uma coisa que é surpreendente, que nos surpreendeu, aqui eu só estou mostrando do BCMT, né? E na realidade, assim, digamos assim, a evasão não está muito relacionado com o tipo de entrada que o aluno tem, né? E aqui tem muito interessante que é esse cancelamento passivo, né? O que é o cancelamento passivo? O aluno que abandonou a universidade. Ele não se dá o trabalho nem de ligar, pedir trancamento, nem nada. Ele abandona e depois ele é desligado por total abandono. E isso é alto em todos os cursos. E a gente vê que mesmo alunos que têm desempenho, né, uma nota global bem alta, estão aqui nessa categoria, né? Isso foi bastante surpreendente como resultado. Agora vem, assim, algo também que foi interessante. Isso aqui é o desempenho, nós pegamos o cálculo 1 e a física 1, e o desempenho dos alunos, né? E aí aqui o BCMT é o pior deles todos, né? Isso quer dizer o quê? Esse histograma aqui. Que 25,75% somente, né? Peraí, isso aqui eu me confundo toda hora, gente. Só porque tem dois azuis aqui que são muito parecidos. 25,75% são aprovados na primeira vez que fazem cálculo 1. Tá? 54%, né? Vamos arredondar, 55% não tem aprovação. Ainda não tiveram aprovação. 9,35% tem uma reprovação e na segunda vez que ele faz, ele é aprovado. E 9,25% tem mais do que uma reprovação em cálculo 1. Tá? Então, assim, digamos que o melhor desempenho é a matemática aplicada, isso para o cálculo 1, né, na realidade. E o pior desempenho seria o BCMT.
né? E, assim, bem abaixo, né, do que é, por exemplo, a Meteoro e a física médica, que são, e a matemática bacharelado, né, que estão na mesma, muito próximos. Então, o BCMT bem abaixo. E sendo que o BCMT ele tem uma disciplina de introdução ao cálculo. Esses outros cursos não têm, fazem cálculo 1 já no início. Tá? Então, aqui tem uma retenção relativamente alta em cálculo 1, muito abandono, né? A gente tem um fenômeno que eu tento... o aluno se inscreve e depois ele abandona, não vem, ele tranca. E aí, assim, brigo, discuto, a universidade não tem nenhum mecanismo de punição, né? Porque ele toma vaga de um aluno, ele lota uma turma e depois essa turma fica esvaziada, né? Porque há um abandono aqui. Quando a gente passa... Ricardo, Pode falar. desculpa interromper, mas eu vou ter que sair daqui a pouco, eu não vou poder deixar a pergunta, comentário, na verdade, para o final. É que esse fenômeno que você mencionou agora é particularmente nocivo nas nossas físicas experimentais, porque o número de vagas é bastante limitado por absoluta falta de espaço físico, de equipamento, e o aluno abandona e a gente não consegue colocar alguém naquele lugar. E mesmo se conseguisse, esse abandono fica caracterizado depois de ter passado uma boa parte já do semestre. E o aluno que entrar ali de paraquedas, ele vai ser prejudicado porque ele vai ter perdido muitas experiências anteriores. Eu cheguei a comentar uma vez, quando a reitoria atual tinha acabado de tomar posse, teve uma reunião lá no Salão Nobre do CCMN, vários de vocês provavelmente estavam presentes, mas tem muito tempo, talvez vocês não se lembrem, eu sugeri que houvesse algum mecanismo para tirar a prioridade do aluno pedir inscrição numa disciplina que ele tivesse abandonado. Ou seja, no caso de reprovação por falta, o aluno perderia a preferência na hora de conseguir vaga naquela disciplina. Isso valorizaria a vaga que ele conseguiu naquele semestre. Mas essa proposta foi completamente rechaçada pela mesa, e dizendo que o argumento era que isso seria judicializado facilmente, mas não faz muito sentido para mim, porque, na verdade, o aluno já perde a preferência quando ele está, de acordo com o horário, com o CR dele, né, de acordo com a fase do curso em que ele está, já existe um mecanismo de preferência, né, na inscrição de disciplinas que o Siga já faz automaticamente. A minha sugestão só é colocar mais um. Se o aluno conseguiu a vaga e abandonou o curso, ele perde a preferência, um grau, né, de preferência só, né, no próximo semestre. Eu acho que isso passaria uma mensagem muito importante aos nossos alunos, que eles têm que valorizar quando eles conseguem a vaga no curso, sim. Eu acho que é desperdício de dinheiro público que a gente tem que evitar. Obrigado. Não, isso plenamente de acordo, Sérgio, mas acontece que qualquer proposta dessa que você leve a um conselho, nós somos rechaçados, porque está, sei lá, no direito. São muitos direitos e poucos deveres, né? Mas é direito do aluno também, né, conseguir uma vaga naquela disciplina, né? Aquele que nem tentou, que tentou, mas nem conseguiu, né? Eu acho que ele também tem direito, né? Mais até do que aquele que conseguiu e deixou para lá, né? Verdade, verdade. Então, assim, isso a gente conversa, né? Pensa que foi resolvido, mas não é. Mas a universidade tem uns mecanismos muito errados e, assim, difícil de quebrar algum desses mecanismos, né? Por exemplo, a universidade faz um edital agora, né, para as bolsas de permanência e tal, e aí ela faz um edital com regras bem claras, e aí o aluno não ganha a bolsa porque ele não está dentro das regras. Aí a PR7 vai e fala para o aluno, a sua COA não quer lhe dar a bolsa. Exatamente. Aí, exatamente. Não, mas o aluno... É muito complicado isso. O aluno, ele não tem condição, ele está abaixo do edital. Ele não... Aí vai para o SEG, aí o SEG manda, mas como assim? Vocês têm que fazer um mecanismo para que ele não perca a bolsa. Então, assim, é difícil trabalhar assim. Mas tudo bem, vamos lá, lutando. Quando a gente passa para a Física 1, esses números só pioram um pouquinho no caso do BCMT, muda um pouco a ordem aqui,
Bom, diminui um pouco o número de cursos, porque nem todos os cursos mais estão fazendo Física 1. Né? Mas, né, a gente tem uma retenção bem grande. Então, só 17% conseguem passar de primeira vez na Física 1. 7% eles são reprovados e passam na segunda vez. Cerca de 12% fazem mais de uma vez para serem aprovados. E aqui tem uma coisa interessante, né? Também, Sérgio, falando um pouco aqui. Nesses dados, não fala se ele abandonou ou não. Que reprovação foi essa? Né? Porque ele pode ser reprovado por 0, porque ele não foi fazer nenhuma prova, né, e nem fez o curso, ou ele pode ser reprovado por 4,5, que é um diferencial muito grande. Né? Mas a gente não tem esses dados. Né? Mas aqui tem um inchaço. Né? Digamos que aqui no CCMN seriam... que eu nem sei se Ciências Atuariais e Estatística ainda tem Física 1. Né? Se é uma outra física que eles fazem, se ainda é a Física 1 tradicional, mas o bacharelado de Matemática tem um bom desempenho, né? Ciência da Computação, que agora tirou a Física 1, não tem mais. Né? E aí vem decrescendo assim, para o... Atuariais não tem Física 1 na grade. Não, mas já teve, professor. Então, por isso é que estava lá computado. Né? Com a ciência da computação não tem mais Física 1 na grade também. Então, como esses dados são mais antigos, ainda estava levando em consideração. Tá? Bom, pessoal, assim, eu acho que, né, o BCMT, mesmo já tendo mais de 12 anos, né, continua sendo algo diferenciado e que é difícil da gente executar na forma tradicional. Eu vejo assim um dos grandes gargalos do curso, talvez, que a gente vai tentar, aumentando, né, esse tempo de integralização no curso, semestre, esparçando mais, tentar fazer um trabalho de base um pouco melhor. Desculpe. Paulo Américo, você assume o gerenciamento agora, conforme eu pedi a você? Paulo Américo? Paulo Américo. Tem áudio, Paulo. Estou aqui. O que para controlar aqui é passar. Você, tudo bem, eu posso fazer sem problema. Você é o novo gerente, tá? Legal. Tá bom. O corpo docente ele tem que estar engajado no curso. É muito difícil para um aluno, quando um aluno que entra na universidade, que você coloca um professor que fala, esse curso não existe, esse curso é uma porcaria, não sei o que vocês estão fazendo aqui. E isso é muito desanimador para o aluno, né? Que os nossos alunos, inicialmente, já têm um problema de pertencimento, né? Relativamente grande, e ainda escutar isso de alguns professores. Então, assim, a gente tem que ter esse engajamento, né, das unidades em relação ao curso, né? E aquela história, né? Quem concebe não é realmente quem executa. E aí o sucesso ou o insucesso a gente depende dos nossos colegas. E a dificuldade ainda de se realizar a interdisciplinaridade, mostrar que esse curso vai levar o aluno que faz esse curso a um futuro, a um final, a um processo de conhecimento muito interessante para ele. E eu tenho procurado, né, alguns mecanismos que surgiu com essa onda, né, de lives e tal, no nosso canal do YouTube, que os nossos ex-alunos, que estão muito bem colocados no exterior, ou em empresas,
contem a experiência, né? Contem de que quando uma empresa, né, que é altamente satisfeita com alunos que são formados aqui na UFRJ nesse curso, que o aluno tem uma capacidade de entendimento mais holístico do problema, mais interdisciplinar. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que buscar, estar sempre mostrando para o aluno, né? Então, assim, pegar esses alunos que têm sucesso profissional, e aí eu cito, né? Por exemplo, nós já tivemos uma equipe do BCMT que ganhou o Desafio Sebrae. O Desafio Sebrae é um desafio que é realizado para mais de 5.000 equipes no Brasil, no Rio de Janeiro. Eles ganharam o Desafio Sebrae Rio de Janeiro. Eram mais de 3.000 equipes. Então, a equipe do BCMT ganhou esse desafio Sebrae, formado por alunos do BCMT. Porque conseguiam ter uma visão muito mais globalizada de problemas do que os alunos de curso de administração, de engenharia de produção, de economia, né, que eram muito bons, mas focados em determinado problema da sua área. Isso foi um sucesso enorme. Outro ponto positivo, alunos nossos que foram para Ciências Sem Fronteira. A maioria dos que voltaram de Ciências Sem Fronteira falaram, não, professor, eu não quero ir para curso nenhum, eu quero formar no BCMT. Né? E aí nós temos alunos que formaram, que estão na Irlanda, que estão na França, que estão em Portugal, trabalhando em empresas, né? Com o diploma do BCMT. Quer dizer, então tem digamos assim, eu falo para o aluno, né? Ninguém vai abrir o Globo lá em sessão de emprego, procura um aluno formado em ciências matemáticas da Terra, mas a gente precisa criar esse network de mercado, né? Eu não acho que a universidade... Eu acho que tem que ser uma preocupação da universidade, mas a universidade não pode só focar nisso, mas é importante também, né, para os alunos. Quando você é coordenador, né, essa nova geração tem pai de aluno que liga. O que meu filho vai aprender no seu curso? Vai aprender Excel? Eu falo assim, olha, não tem nenhuma aula de Excel, mas ele provavelmente vai aprender a usar o Excel, né? Então, assim, a realidade, né, que a gente se depara é diferente. A estrutura organizacional, que isso aqui que é muito importante, né? O curso é o Conselho de Centro e a Decania do CCMN, que é a gestora do curso. E tem o núcleo docente estruturante e o colegiado do curso, que seria uma espécie de congregação de unidade do curso. Aqui, colegas, a gente precisa de ter representatividade das unidades, né? De que se eu chegar lá e falar assim, introdução física A, introdução física B, não está servindo de nada, chega um colega da física, não, você não sabe, ele precisa disso, por causa disso. E a gente precisa reestruturar muito bem o curso, né? Porque a gente tem uma experiência já de 12 anos, tem números que mostram que está o momento da gente repensar em algumas coisas de decisões que foram tomadas lá atrás. A coordenação do curso e das ênfases, né? Então, assim, o nosso número é muito grande, é gigantesco, né? Então, o que a gente está propondo é que não seja um professor coordenador, que seja essa comissão, né, de coordenação. E aí vem a COA, né, a Secretaria Acadêmica, e a COA aqui a gente precisa de orientadores acadêmicos. É claro que eu não vou mandar... Entram 135 alunos por semestre, não vou mandar 20 alunos para professor nem nada, mas a gente tem que criar um mecanismo que, eu tenho interesse, sei lá, no curso de física, eu já possa pegar alguém da física para ser orientador acadêmico desse aluno, né? Mas para ser orientador acadêmico ele tem que conhecer o curso também, né? Então, é uma coisa que a gente precisa muito de colegas que entrem aqui nessa estrutura organizacional.
Então, assim, a nossa perspectiva futura, né, consolidar essas ênfases e criar ênfases, né, novas. Já foi pedido, né, para alguma dessas ênfases se tornar um curso isolado, ser um curso mesmo total, né, por causa de mercado, né, de habilitações profissionais. O número de vagas é uma coisa concreta, né? A professora Cássia, decana, já marcou uma reunião com a pró-reitora para a gente fazer uma solicitação temporária da redução de vagas no curso. A gente não, assim, eu não sei, a gente já falou que momento político e tal, mas eu não posso estar desumano colocar calouro em turmas com 100 alunos. Né? Posso pegar uma caroninha aí que eu vou precisar sair? Que eu queria perguntar exatamente sobre isso, Zé Ricardo, porque o Sérgio até comentou no início, né, que para a física foi benéfico reduzir o número de vagas. Eu tenho uma visão diferente, porque não necessariamente são os primeiros colocados que se formam, né? Aqui tem vários casos de alunos que não entraram nas primeiras colocações e terminaram o curso. Então, assim, nesse aspecto, não tenha sido talvez tão positivo, não tenho nada contra o BCMT. Eu queria te perguntar se vocês já fizeram essa avaliação, se são de fato os primeiros colocados que se formam, né? E se uma redução de vagas traria benefício ao curso. Eu imagino que sim, porque a sensação que eu tenho uma desconfiança nessa comparação que você fez entre as notas do Enem, porque eu tenho a impressão que os pesos são diferentes, e a minha desconfiança é que talvez os pesos associados a ciências exatas e matemática sejam inferiores da física. Não, isso é igualzinho. É igualzinho? Simone, Matemática também é igualzinho? também, igualzinho. É igual. Porque é difícil explicar por que tem uma retenção tão grande em cálculo 1, por exemplo, né? Por isso aquele sentimento que eu tinha desde o início que talvez seja um problema de formação e que talvez um cálculo básico não seja tão básico assim, né? Que talvez precise de uma disciplina um pouco mais fundamental, né? Com matemática mais que básica, que foi o que a gente fez no ensino à distância mesmo, assim, um curso tentando suprir algumas deficiências básicas desde o ensino fundamental, sendo bem honesta, assim, alguns aspectos importantes. Talvez isso contribuísse também um pouco com o curso de vocês, mas talvez reduzido o número de vagas, esse problema diminua um pouco, né? Porque vai fazer o corte, talvez, nessa faixa ali onde os alunos teriam um pouco mais de dificuldade. Mas eu te agradeço pela apresentação e peço desculpas por ter que sair mais cedo, tá? Mas uma das propostas, mano, já tinha conversado com o Sérgio, se a física achar, como a astronomia fez, ela não fechou as portas assim, eu quero minhas vagas de volta. Não, se a física tiver interesse de aumentar o número de vagas dela, pegaria dessas vagas do BCMT, que poderiam retornar, não precisam ser todas, né? Tudo isso já ajuda a diminuir a entrada no BCMT, né? Agora tem que ver a capacidade de cada curso de reabsorver esse número de vagas. Eu não sei como é que está a situação na física, mas, por exemplo, aqui, só esse semestre, por exemplo, na Meteoro, praticamente quase 50% já abandonaram o curso, dos que entraram agora em 2022, né? Já o processo de cancelamento mesmo. Então, assim, e essa relação com os melhores alunos, naqueles box plot lá que eu mostrei, depois do trancamento, a gente viu que não tem uma relação que os melhores realmente são os que formam. É o grosso da média, estão ali na média, né? Estão ali na média. Inclusive, eu tenho aqueles outliners, muitos daqueles outliners simplesmente abandonaram o curso, né? Então, assim. Então, a gente tem essa redução, porque qualquer curso da universidade ele tem permissão do Ministério da Educação para ter um número máximo de vagas, mas se num determinado processo seletivo você quiser diminuir, você pode. Você não pode aumentar, né? É claro que o SEG tem que aprovar essa coisa toda, mas Então, essa reforma curricular está praticamente pronta, né? E a maior representatividade
nas COAs, né, e no NDE. Aqui é histórico, né? Os mentores desse curso foi a professora Ângela Rocha, de matemática, a professora Marta Feijó, da física, e o professor Sérgio de Paula, do estudo de química, né? Depois pensou nas habilitações, então, como eu falei, né, foi geociências e matemática, né, que pensaram, né? Então, eu tenho o professor Sérgio de Paula, que até hoje faz parte da nossa COA, é bem ativo no BCMT, né? Aqui a nossa equipe, né, de coordenação. Tem 2 colegas do IGEL que estão das ênfases, né, que estão aqui no IGEL, e a ênfase que está lá na computação. A gente só tem uma secretária acadêmica para cuidar de quase 900 alunos. Tá? E por isso a gente tem pedido sempre, né, um aumento dessa capacidade administrativa. A decana tem dado prioridade, né, mas está difícil de conseguir. Então, é essa, né? É mais ou menos assim, esse seria o panorama, um pouco do que está hoje e do que foi, né, desde do início, né? Com alguns fenômenos particulares, né, que a gente não consegue ter a representação quantitativa, né? Esse fenômeno de abandono, que eu não consigo entender, né? Do aluno que se inscreve, e na experimental causa esse problema, mas outras disciplinas também, é muito grande. Não sei se está ligado à necessidade de trabalhar, de fazer estágio, de sobrevivência mesmo, né? Então, assim... Então, é isso aí, professor. Obrigado, José Ricardo, pela muito boa apresentação, foi bem claro. Obrigado aí por mais uma vez apresentar aí as características, com novidades, né, sobre essa reforma, que acho que da última vez que você falou para a gente, você ainda não tinha os detalhes, né, sobre como ia ser essa reforma. Eu tenho uma dúvida muito rápida, assim, sobre... Eu fiquei com a impressão que tem um limite, né, de número de transferências internas, que isso seria igual ao número de vagas que foram cedidas originalmente, né? É esse o limite? É esse o limite. Então, é isso aí, né? Então, por exemplo, ali na computação são 10, né? E está sempre saturando, né? No 10, sempre transfere o máximo que pode, né? Isso, e tem 2 perguntas, então. Você tem uma ideia do que acontece? Quantos tentam transferir para a computação e não conseguem, mais ou menos? E o que acontece com esses alunos que gostariam de ter ido para a computação e não vão porque já estourou o número máximo? Paulo, a computação é um caso à parte também de estudo, né? Tem essa procura muito grande, e aqui eu posso falar que nesses últimos semestres, pelo menos uns mais 15 ficaram sem vagas na computação, e 15 alunos bons, né? Mas a computação tem uma particularidade, que é o único curso do CCMN que o aluno migrou e depois pediu para voltar. Não quis fazer o curso de ciência da computação, né? Eu acho que tem um pouco a ver com a expectativa e o que é o curso, né? Eu acho que tem um pouco dessa questão. Esses alunos que não conseguiram vaga na ciência da computação, eu tento animá-los no sentido de que nós temos uma ênfase em análise, suporte e decisão, em que é muita computação, que mexe com ciências de dados, que é hoje, né, o grande área, né, de todas as ciências, né, de uma forma geral. E eu falo, não, você faz a ênfase e depois você pode pedir reingresso, tá? Porque ainda tem um edital de reingresso. Todo aluno do BCMT, quando ele cola grau no BCMT, ele tem 1 ano que ele pode pedir reingresso para qualquer um desses cursos novamente. E aí, por exemplo, se alguém quer reingressar na física, eu falo lá, mando um ofício elaborando para a Érica, né, que é a coordenadora, pedindo a liberação da vaga, né? E aí eu abro um edital, porque
o Ministério da Educação não permite nenhuma alocação de vaga para ninguém, tudo tem que ser edital público, né? Então, mas o edital é feito para quem colou grau no BCMT para uma vaga na física. Então, não vão ter 500 mil, você vai ter aquele interessado. E aí ele pode reingressar. Então, eu falo isso, que o pessoal pode reingressar na ciência da computação depois. Confesso para você que é um momento mais, para mim, como coordenador e como ser humano, mais difícil, né? Porque o aluno vem com expectativas e é uma frustração para ele quando ele não consegue. Parece que você está acabando com o futuro dele. Eu falei, não é assim. É mais fácil eu conversar, né, fazer ele entender do que era na geologia, né? Porque, primeiro, ciência da computação não tem conselho profissional, não é uma profissão, então você é tratado na base do conhecimento, não de registro de diploma, diferente de cursos que tem CREA, que tem conselhos, né? E aí eles saem, dou essa oportunidade, peço para eles conversarem lá com o pessoal da computação e tem uma frustração menor. Tá? A geologia era muito pior. Ele realmente abandonava o curso, né? Não queria nada. Posso só fazer uma pergunta relacionada com isso? Quer dizer, alguns deles tentam fazer o edital de mudança de curso, José? Também. No caso da física, não. Não, digo para a ciência da computação mesmo. Será que eles abrem vagas em número suficiente para que parte desses que não conseguiram consigam ir pelo menos? Eu já falei com a Juliana, agora que é a nova coordenadora. Juliana, tendo vaga, puxa, abre, porque é uma outra oportunidade. Agora, Érica, tem uma coisa desse edital nosso interno, né? Eu acho que eu já falei com você. Essa nota do Enem usada, né? Por exemplo, eu tinha um orientado meu, aqui da meteorologia, que passou com uma nota de Enem baixa, mas que era um excelente aluno na graduação. Ele tinha um CRA altíssimo e tentei a trancos e barrancos que ele não fosse para física. Meteorologia, cara, meteorologia é física aplicada. Meteorologia tem mercado de trabalho que está bastante aquecido. Faz meteorologia, não, eu quero física. E fez o edital TIM e não foi aceito na física, por causa que o edital foi pela nota do Enem. Ele fez o Enem, está fazendo licenciatura em física na Fluminense. Era um excelente aluno nosso aqui, já tinha acabado física 3, já estava fazendo a física 4. Nós aumentamos bastante o número de vagas e nós não temos tido esse tipo de problema nos últimos editais. Entra todo mundo. Então, pessoal, desculpa interromper, o Erasmo e a professora Rosane elas estão inscritos há muito tempo. Vamos passar a palavra, então, aqui para o Erasmo e depois Erasmo, não, por favor, eu faço questão que a Rosane entre primeiro. A Rosane, então, também está com a mão levantada há muito tempo. Oi, boa tarde. Eu só queria fazer um comentário, uma pergunta também. Zé Ricardo, parabéns. Aí eu comecei a escrever no chat, porque estava dando uma meia hora aí. E parabéns pela apresentação. Já tinha um tempinho que a gente não se revia, né, no mesmo ambiente remoto aí. E a minha pergunta, que também é uma preocupação aqui do Instituto de Química, é com relação aos discentes em situação de risco de jubilamento e jubilamento, né? O seu quantitativo não é desprezível, assim como o nosso, né? Juntando aqui todos os cursos. Como é que vocês pretendem lidar com essa dificuldade, lidar com esses alunos? Vocês vão jubilar? Vocês vão propor a eles, né? Olha, alguns... Então, eu queria ouvir, né? Mas aí depois, quando eu vi aqui a tua composição da COA, porque habitualmente isso é discutido na COA, né? Mas tua COA é uma COA de 2, é isso? É só Agora nós estamos com... Eu consegui aumentar a COA
para 5 professores, mas ainda é pouco. Está entrando mais a professora Marta Medeiros, e eu vou fazer um convite também para um professor do estudo de física. Né? Não sei se ele vai aceitar, mas como é alguém que conhece o BCMT bem e tal, orienta alunos do BCMT em projetos dele e tal, vou tentar também convidar para... né? Mas a gente continua precisando de representação para o conselho de curso, e aí eu acho que tem que ser uma indicação da direção do Instituto, né, das unidades, porque essa representação no conselho tem que ser um elo, né, entre o curso e a unidade, porque a unidade o curso é da unidade também. Então tem que fazer esse elo, né? Sim. E com relação a esses meninos e meninas aí que estão... Nós não estamos tomando atitude nenhuma em relação a eles. Né? A gente tem um acompanhamento que a gente faz de alguns, porque tem bolsa e tal. Eu chamo para conversar, né? Mas a gente precisa se reanimar nesse tipo de tratamento, tendo em vista a resposta que o SEG dá nesse processo. É um processo que é muito trabalhoso para todas as partes, né? E que depois ele não é simplesmente, a universidade não jubila ninguém. Chega lá no SEG, ninguém jubila ninguém. Ele vem, assim, tentar formar esse pessoal. Mas... Não. Tá bom. Aqui no Instituto a gente chama os em risco de jubilamento, a gente convoca eles para enviarem um plano de distribuição de disciplinas, qual é a perspectiva deles de finalizar o curso, né? E os que estão nessa situação que você colocou aqui, jubilamento, a gente chama o orientador acadêmico e o aluno para uma reunião com a COA, né? E o que aconteceu, em 2018 a gente fez isso. Agora, esse ano, a gente está se preparando para fazer isso de novo. O que aconteceu foi que muitos alunos, eles já não estavam na cabeça deles, já não estavam mais no curso, mas é aquilo que você colocou, né, do abandono, o passivo. Uma coisa que fica ali até ser expulso, né, pelo sistema, mas ele não toma a iniciativa de liberar a vaga, né, de fazer o cancelamento da matrícula. E aí, nessa movimentação, nós tivemos... Eu considero um sucesso, porque muitos alunos respiraram e pediram o cancelamento da matrícula, né? E aí, com isso, liberou a vaga, né? Então, foi o maior ganho. Nós não jubilamos, né? Mas nós demos aquela coragem para o aluno pedir para sair. Nós temos detectado vários alunos para manter auxílio, vale transporte, não é vale transporte o nome. Sim, o vínculo com a universidade. Né? Com a universidade para ter algum tipo de benefício que tem. Isso, assim, é triste, né? É a miséria de um povo. Não, é uma injustiça com a sociedade. Né? Mas, é uma injustiça, é um desperdício. Né? É um desperdício. Ele se inscreve, é reprovado em tudo. Sim. Aí vem aquela discussão que ele já teve, ele vai se inscrevendo, mas ele vai ter o auxílio transporte. Ótimo, então, muito obrigada. Obrigado. Então, Erasmo. Muito bem. Dois tópicos. Um deles eu vejo que você, quando fala no abandono, na evasão, você trata isso como um fato consumado. Evadiu, foi-se embora, abandonou. E por que não há uma iniciativa, um esforço de questionários em tempo
para saber o que está indo acontecer, o que está acontecendo, por que ele espera e não alcança. Porque não há uma cultura de questionário nessa universidade. Isso eu já falei em várias direções. No nosso congresso CCMN falou-se em questionário. Ação nenhuma. O CCMN não toma ação, nem setorialmente, nem globalmente, para aplicar questionários. Inclusive, os alunos não se sentiam abandonados. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, é a pior coisa. Um questionário que diga: nós queremos ajudar você, informe sobre você, para nós ajudarmos você. O estudante vai se sentir aí. Não é possível fazer entrevistas com todos aí, como a Rosane acabou de contar, que lá na Química fazem, mas questionário pode ser feito de uma maneira mais global. E questionário uma vez, 2 vezes, 3 vezes, questionários contínuos, e com essas ênfases, né, de por quê, para quê, qual é a sua dificuldade, o que você gostaria de ter na universidade. Bom, então, eu não sei por que não há cultura de questionários, ação de questionários nessa universidade, em todos os setores, desde o Instituto até o BCMT, até o CCMN, a reitoria, etc. Muito bem? Muito bem, essa é a pergunta. A outra questão é lamentável que não haja física nenhuma no seu equipe de coordenação, não haja físico lá. É realmente incrível. O Instituto de Física está totalmente alienado em relação ao BCMT. Até penso que a gente devia criar aí uma ênfase, talvez criar uma ênfase, vamos criar uma ênfase administrada pela física, quem sabe lá a metrologia do Inmetro pode fornecer uma área para uma das ênfases do BCMT. Então, a física, junto com o Inmetro, se necessário, ali, fazer uma construção de uma ênfase que pode ser uma boa atração. Obrigado. Professor Erasmo, essa ideia do questionário é excelente. Nós, no grupo lá que nós participamos, nós fizemos um questionário, nós pegamos pelo e-mail que estava cadastrado no SIGA e mandamos para ex-alunos, né? Eu acho que o João, o Carlos, a Érica apresentou, mas assim que me vem à mente é que a maioria, na realidade, que eles responderam foi: a universidade não poderia ter feito nada, no sentido de que muito desse abandono está relacionado a problema que o aluno tem que trabalhar para sustentar a família, ele não pode fazer faculdade, ele não tem condição de ficar o dia todo aqui dentro da UFRJ. Muitas vezes tem aula de 8 às 10, depois de 1 às 3, depois de 5 às 5 horas, assim. Muito bem, mas então ele encontra um caminho, precisaria de curso noturno, não só na licenciatura, talvez numa área de tecnólogo. Então, se o problema ele tem que trabalhar e não pode o dia inteiro aqui, vamos criar uma alternativa para isso. Mas esse questionário, eu acho que eu vou pegar essa ideia e já vou fazer um Google Forms para tentar já aplicar para alunos que estão, né? Não esperar o aluno abandonar. A gente tem um certo abandono que na realidade, ele passou numa segunda chamada para um outro curso, né? Então ele vai para engenharia ou vai para outra universidade. Também e aí não tem, eu acho que a gente não considerou como abandono, professor, um quantitativo de vagas que o aluno sai do BCMT, porque o aluno que sai do BCMT, que vai para física, que vai para computação, para geologia, isso não é abandono, né? Isso está previsto no nosso projeto pedagógico. Então, o nosso projeto pedagógico, ele não prevê a formatura dos 100% dos ingressantes, né? Tem uma grande porcentagem ali que é prevista que eles migrem para um curso tradicional. O que não está acontecendo é que essa migração não está em 100% também.
a não ser para poucos cursos, né? Atualmente só para ciência da computação. Mas alguns semestres isso ocorre com ciências atuariais e estatística, que são poucas vagas, mas isso está previsto no nosso... Isso não é abandono, né, na realidade. Não, isso também, mas aquilo que é abandono, a gente tem que saber. O abandono a gente tem que saber o porquê. Zé Ricardo, eu fiquei com uma dúvida nessa discussão com a Érica, esse exemplo desse aluno da física, que ele não conseguiu migrar para a física, mas por que aí seria por que ele não conseguiu? Porque não tem as vagas de transferência interna do bacharelado, que está longe de saturar, né? Ou era licenciatura? Eu não entendi qual foi o problema, por que ele não... Foi para o bacharelado, porque foi por nota do Enem, ele não tinha tirado uma nota... Eu não sei... Então, eu não entendo, quer dizer, essa transferência interna tem um requisito, além da seleção, se tiver mais gente do que o número de vagas, tem esse processo seletivo que você mencionou, né? Mas digamos que o número de interessados seja menor do que a oferta máxima, que no caso da física é bem grande, por sinal, né? Então, aí, ainda assim, não é automático, quer dizer, ele tem que fazer algum processo? Eu não entendi. Esse do edital TIM, eu não sei te responder, Paulo. Não, mas a pergunta do Paulo, José Ricardo, é por que ele não fez pela transferência prevista do PSNT? Ele era aluno da Meteoro, não era do BCMT. Ah, ele não era aluno do BCMT. Tá. Agora eu entendi. Se ele fosse aluno do BCMT, não teria tido problema. Não teve problema nenhum. Ele teria... Tá bom. Inclusive, eu até dei essa sugestão. Vai para o BCMT, depois vai para o física. Não, física, quero física. Uhum. Tá bom, entendi. Ok. Então, a Érica, você está com a mão levantada também, por favor. Eu queria só perguntar se vocês, nessa reforma, incluíram alguma disciplina que é mais orientada a projeto lá no início, né? Eu vejo assim, que, hoje em dia, os estudantes se engajam mais, eu acho, eu vejo, por exemplo, estudante que às vezes fica perdido na física e, de repente, vai para o projeto Minerva, lá na engenharia, e recupera a vontade de estudar, e às vezes fica por lá, pede transferência para a engenharia, às vezes alguns voltam, né? E eu acho, pensando para a física e talvez também para o PCMT, talvez a gente pudesse criar algumas disciplinas com um engajamento maior dos alunos mais no início. O que você acha disso? Então, a gente tem as oficinas de pesquisa, e tinha as oficinas de extensão, né, que eu vou tirar, e as oficinas de ensino, que é a monitoria voluntária, né? Eu tenho alguns alunos que estão com professores da física, né, e que certamente vão para a física, que se engajaram em um projeto, acho que de extensão, até de iniciação científica, com docentes do estudo de física. Na realidade, a ITEC, por exemplo, essa oficina de pesquisa, ela é uma disciplina que você, Érica, você pode falar, Zé, abre uma turma de oficina de pesquisa no meu nome, com 2 vagas. Eu quero pegar 2 alunos e orientar num trabalho de iniciação, não vou nem... Iniciação à ciência, iniciação à pesquisa, né? Nós temos isso aqui também. Então, assim, você abrindo a possibilidade. Por isso é que o legal é ter o engajamento das unidades dentro do curso, né? Porque aí eu abro a disciplina e o aluno vai lá com a Érica, vai conversar, vai participar. É um RCS. E certamente esse aluno vai, se ele gostar, ele vai querer ir para a física, né? Porque senão ele não vai procurar. Nós tínhamos eu falo muito de casos que a gente acaba conversando, né, com todos os alunos. Um excelente aluno do BCMT, até filho do diretor do nosso instituto, que fazia o BCMT. Ele queria ir para a física. No meio do curso, ele
Ele tem um irmão que é formado em astronomia e que está fazendo doutorado na Inglaterra, e falou, não, cara, faz computação, mas computação misturada com física, com astronomia, que você vai estudar. Aí ele foi para a ciência da computação, né? Foi o irmão que interferiu nele. Se ele tiver de estar lá com alguém da física, ele não teria... Está trocando para a máquina, você vai ter que esperar muitas horas. Tá bom. Acho que tem alguém aí com o áudio ligado. Teve um paralelismo. Devo querer pegar experimento nosso ali. Acho que tem. Então, existe a possibilidade do professor oferecer essas oficinas para aluno do BCMT. Tá. E a outra comentário que eu queria fazer só é que essa questão do questionário, né? A gente até tem feito questionários, mas uma dificuldade que a gente tem é que talvez quem a gente mais queira atingir é quem menos responde. Em geral, os questionários têm uma adesão de 50%. Então, eu acho que é válido fazer, acho que a gente deve tentar cada vez atingir mais gente, mas mesmo entre os alunos ativos, a gente tem uma adesão em torno de 50%. É preciso ter um incentivo material assim, para responder o questionário. Dou aí 5 vales do bandejão para quem respondeu o questionário. Alguma coisa material, porque quem está querendo abandonar não está querendo saber de questionário. Mas então você também não fica sabendo por que ele está abandonando. Então, compra a resposta, não deve ser muito caro, não. Vale do bandejão. Na pandemia, os alunos ficaram um pouco saturados, que foram muitos questionários, foi uma chuva de questionário. Eu fiz uma autoavaliação com os alunos do BCMT, né? Ainda não, na realidade, assim, ainda não tive tempo para sentar e depurar esses dados. Eu peguei todos os itens que são preconizados na avaliação do INEP, né, e repostei no questionário para os alunos durante a pandemia, né? Então, assim, eu tenho e agora pretendo refazer ao longo desse semestre. O interessante é que todos sempre respondem, mas a adesão foi assim, não chegou a 200 alunos que responderam o curso, o questionário, né? Mas vale como amostra, né? Então, vale como amostra. E assim, uma coisa surpreendente, eles citavam, né, nomes de professores, não, gostei muito desse professor, foi muito bom, até mandava e-mail, né, para o professor, olha, você foi elogiado pelos alunos, que a gente tem sempre só reclamação, né? Então, quando tem algo bom, mandava, né? As pessoas agradeciam e tal, né? E assim, mas existe, a gente tem que ficar implacável ali com eles. Agora, a gente tem esse problema, professor Erasmo, do pertencimento. Isso ainda é um problema que a gente vai tentando solucionar. Eles agora têm um espaço de centro acadêmico. Eu acho que isso dá uma socialização, né? Uma forma de socialização que ajuda também, né? Entre eles. É muito importante esse diálogo. E a gente tem trabalhado bastante, né? Em relação... Bom, deixa eu bancar Sargento aí um pouquinho. Eu estou vendo que isso aqui está uma reunião maravilhosa, altamente profissional, mas eu acho que devemos ter um fim, porque sai um, sai outro, não é uma maneira de terminar uma reunião. Então, eu proponho, Paulo Américo, estou me metendo aí na tua autoridade. Eu acho que poderia, talvez, a gente eu sugiro encerrar, né? Ok? Assim? Tá bom.
eu acho que já tem um bom tempo. Muito obrigado aí, José Ricardo, aí, mais uma vez, você veio falar para a gente aqui com muita clareza, e muito obrigado pelo teu tempo. Então, Paulo, se vocês quiserem propagar essa mensagem de que a gente precisa de colegas da física que realmente estejam engajados, né? Que se Você podia nomear uma pessoa para a sua equipe de coordenação? Nomear ou solicitar especificamente? Que o Instituto... Para a COA e para o NDE, professor, eu acho que a gente pode pedir. Para o conselho de curso, eu acho que tem que ser a direção que tem que... Então, Érica, você passa isso para o nosso diretor? Um apelo para que o BCCMN seja olhado com olhares responsáveis, porque o Instituto de Física é alienado, né? Zé Ricardo? O Instituto de Física é alienado em relação ao BCMT há 12 anos. Tá? É isso. Ok, pessoal. Então, a gente termina por aqui, né? Boa tarde aí para todos. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Todo mundo mais. Obrigado. Muito obrigado, Rosane, pela presença. Aí, todos. Irinda, a gente está aguardando você no dia 6 de outubro, tá bom? Você vai contar. Pessoal.